Olá, queridos, graça e paz no seu coração. Tudo bem, meu irmão? Primeira edição, podcast Escola do Espírito 2025, chegando aí com uma poderosa palavra de Deus ao seu coração. E eu aqui sempre muito bem acompanhado com o nosso apóstolo, apóstolo Leandro. Graça e paz, meu pastor. Graça e paz, apóstolo Everton, queridos irmãos, estávamos com saudade de vocês, uma alegria estar de volta para esse ano de 2025, né? Novo formato aqui do nosso podcast da Escola do Espírito. E eu tenho certeza que você vai ser poderosamente abençoado. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre aquilo que foi ministrado na nossa Escola de Sabedoria e nós queremos compartilhar com você um pouquinho nesse dia da vida de Gideão, um líder escolhido por Deus no seu tempo. Tenho certeza que você vai ser poderosamente abençoado. É isso aí, empreste o seu coração, venha conosco e prepare-se para essa poderosa ministração. Lembrando os nossos irmãos que mês de janeiro agora nós demos início a um novo formato do EPL. Continua sendo uma escola para pastores e líderes e demais irmãos que se interessam por esse tema tão importante que é a liderança, porém agora denominado Escola de Sabedoria. E falando de Escola de Sabedoria, que escola é aí, nosso apóstolo? Foi maravilhoso, né? Mês de janeiro, aí demos início, fevereiro, a segunda edição. Exatamente. Na nossa Escola de Sabedoria. Nós sempre tínhamos, né, aquela objeção das pessoas perguntando, mas eu não sou líder. Eu não sou pastor. Eu não sou pastor, né? E quando liderança, na verdade, nós entendemos ser um princípio que abençoa a vida de todos, independente se você tem um título, um cargo, uma função estabelecida, de qualquer forma você está liderando e sendo liderado. E sabedoria todo mundo precisa. Então, se você estiver precisando de sabedoria... Só tem um tipo de pessoa que não precisa de sabedoria, né? É verdade. Aquele que acha que já tem, né? É um tolo. Então, tem sido abençoador, a resposta tem sido maravilhosa nesse novo tempo, né? Nossa principal reunião de treinamento de liderança, que é o terceiro ponto da nossa visão, né? Levando crentes maduros a liderar a compreensão. Então, tá aí convidado, sempre na segunda de cada mês. E desta feita, o senhor destrinchou ali uma palavra tão interessante, porque o senhor conseguiu extrair ali alguns fatores dentro do quesito de liderança relacionado à vida de Gideão. Bom, eu já vi muita pregação sobre Gideão, já preguei algumas vezes, mas a forma que o senhor trouxe ali para edificação, dentro desse critério de liderança, assim, olha, impactou e nós recebemos um retorno muito grande da parte dos irmãos. Sim, foi maravilhoso. Também reproduzimos em São Paulo, né? Ali no começo do mês, ali na nossa Escola de Sabedoria, na edição de São Bernardo do Campo. Eu vejo líderes, né? Para entender o contexto disso tudo, como resolvedores de problemas. Eles detectam um problema, e quando eu detecto um problema, ou eu me torno crítico sobre ele, ou eu me torno um resolvedor. Não tem uma terceira opção. Então, os líderes não nascem da crítica. Pode ver críticos, eles criticam, falam, mas você não vê muitos frutos, né, do crítico. O líder não. O espírito de liderança, eu tenho um problema. O que vai acontecer se alguém não resolver esse problema? Como as coisas vão ficar se esse problema não foi resolvido, né? Qual a maneira correta de resolver esse problema? Tem maneira correta e tem a maneira errada. A Bíblia diz que há um caminho, ou há caminhos que aos olhos do homem parece direito, mas o final deles produz a ruína, né? Então, quais os caminhos que vão levar a uma solução errada, ou apenas momentânea, ou apenas paliativa desse problema? E depois ele vai encontrar a solução dentro da palavra de Deus, dentro do relacionamento dele com Deus, para resolver o problema. E Gideão é um destaque nisso, né? Israel vive um tempo de grande luta causada por suas próprias decisões. E o contexto histórico e que todo mundo conhece de Gideão. Gideão estava malhando trigo no lagar. Ou seja, ele estava achando um jeito de resolver o maior problema do seu tempo.
E quando Deus está olhando para a terra procurando um líder, Interessante o senhor fazer essa colocação e a sua visão, porque a impressão que eu tenho de primeiro momento, quando se fala de Gideão, eu não vejo, assim, olha, um cara que tem essa habilidade de resolver problema. Pelo contrário, eu vejo um cara que tem muito problema. Quando o senhor mostrou isso por um outro aspecto, impactou o meu coração. Por quê? Porque eu vejo um Gideão dizendo o seguinte para Deus: Senhor, teu plano é joia, tua vontade é joia, só que o senhor escolheu o cara errado. eu sou inadequado, Olha né? quem eu sou. Eu sou o menor da casa de meu pai, e a casa de meu pai é a menor da minha tribo, e a minha tribo é a menor de todas as outras 12. Então, quando o senhor traz Gideão como um resolvedor de problema, o senhor é como se colocasse o Gideão em um outro patamar, ou como se nos levasse a entender que, independente de como estamos, podemos ir a um outro lugar em Deus. É verdade, né? As objeções, eu acho interessante nisso, pessoas que vão viver um chamado glorioso, porque todo chamado de Deus é glorioso, a questão é se eu vou viver ou não. Elas têm na sua base esse sentimento de inadequação. E nós vimos uma liderança, justamente Deus parece que escolhe essas pessoas que a gente chama de improváveis, de inadequados. Por quê? Porque elas têm uma tendência maior à dependência. O senhor se sentia assim antes de ser chamado? Totalmente. Eu nem queria ser chamado. Não há a menor chance, eu não há a menor chance disso dar certo, quando eu olho para mim. Tava malhando trigo no lagar. Não, mas eu também nunca me conformei com os problemas. Deve ter uma saída, tem um jeito de fazer diferente. Eu hoje, né, mais de 20 anos depois, liderando na obra de Deus, eu vejo assim que você tem pessoas que lideram e os desafios, os problemas energizam ela, deixam ela ativa, com vontade de encontrar, orar mais, buscar mais, ou outras se abatem com os problemas. O Bill Hybels, ele fala da liderança ser destrutiva ou ser construtiva. As demandas que eu estou enfrentando, os problemas que eu estou enfrentando, estão me destruindo ou estão destruindo a obra de Deus em mim, ou estão me energizando para buscar uma saída e uma solução. E Gideão é clássico nisso. Ele é inadequado, Deus está certo, tu é o menor na casa do teu pai, a tua tribo é a menor, mas tu está tentando resolver o problema. Tem coragem de, de uma certa forma, sem o poder de Deus, ele estava tentando alguma coisa, com o poder de Deus ele seria imbatível, né? Porque partindo desse princípio de como o Gideão se via e se identificava, a minha pergunta dentro dessa ministração sua é exatamente o que Deus viu em Gideão a ponto de escolher ele como líder. O que Deus viu nele, né? O que Deus viu nele a ponto de escolher ele como líder. Eu gosto muito de fazer um contraste na Bíblia entre o que o mundo está dizendo e o que o Senhor, o que o céu está dizendo em relação a uma pessoa. Por exemplo, Noé. O mundo estava corrompido, degradado. Deus estava planejando destruir isso tudo. Mas Deus olha do céu, passa a sua visão, né? E ele vê que tem um homem. E o texto vai dizer assim: Noé era um homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Deus. Pronto, Deus escolhe Noé para essa obra. Para o mundo, era um velhinho louco que iria construir um barco no deserto, onde nunca nem tinha chovido. O céu diz que era um homem íntegro e justo em sua geração e que andava com Deus. Então, quando eu pego esse mesmo padrão e trago para a vida de Gideão, a primeira fala do anjo do Senhor, a primeira fala de Deus com Gideão, diz assim: o Senhor é contigo, homem corajoso, valente. Coragem não é ausência de medo, eu posso ter medo e ser corajoso. Eu posso não saber como resolver, mas ter coragem se me der uma saída para resolver e para enfrentar. Então eu acho que Deus está procurando alguma coisa no ímpeto, na atitude dessa pessoa, para que ele possa usar. Entendeu? Esse é um homem valente, é um homem corajoso. Voltando novamente, ele vai achar um jeito de não se conformar com aquele problema.
Ele vai achar um jeito de resolver. Então, o que o céu diz é que Deus olha para ele e diz: tu é um homem valente, eu vou ser contigo. Tu é corajoso. Dá para fazer alguma coisa com coragem? Dá. Interessante que são dois requisitos que se repetem no chamado de Josué. Mesma coisa. Forte e corajoso. Ser forte E corajoso. ser corajoso. Ser forte e corajoso. Não passa, ser forte e corajoso. Eu gosto muito da oração, né, que Catherine Kuhlman fazia antes dos seus cultos de milagres. Ela dizia assim: meu coração é quebrado. Meu coração está arrebentado, é moído. Tenho tantas falhas, tantos problemas. Mas se o Senhor puder fazer alguma coisa com ele, se eu puder usar de alguma forma ele, eu estou aqui à disposição. Eu gosto muito desse ímpeto, assim. É difícil, parece improvável, mas a terra é boa. Os espias, né? O Josué e Caleb, a terra é boa. Tem gigante? Tem, mas a terra é boa. Os outros 10 é um problema. Tem desafio? Tem, mas a terra é boa. Deus prometeu, nós vamos conquistar essa terra. E você vai ver depois Caleb, né? Com 80 anos, pedir: Senhor, dá mais dessa terra para mim. A terra é boa, meus olhos ainda estão bons, meu corpo ainda está vigoroso. Eu ainda tenho ímpeto para fazer, tenho ímpeto para liderar, né? Eu gosto o espírito da liderança. E ele pode estar numa criança, ele pode estar num velhinho, ele pode estar em alguém. Nós temos um velhinho chamado Simeão. Deus faz uma promessa para ele: os olhos dele não se fechariam sem que ele visse a consolação de Israel. E ele ora todos os dias. Tudo que ele tem para fazer e fazer na vida é ficar naquele lugar de oração até Deus cumprir a sua promessa. De repente chega José e Maria lá para apresentar o menino. E eles, agora missão cumprida. Pode me despedir em paz, porque o teu servo já viu a tua glória. Cumprida. Olha, missão cumprida. Ou seja, né, eu fui até o fim, né? Fui fiel até o fim. Eu acho que essa coragem, né, essa disposição de liderar, de resolver, de ir para frente, mesmo quando as nossas objeções pessoais nos colocam diante de tantas limitações. apóstolo, Gideão é fruto de tempos difíceis? Eu gosto muito disso, hein? Porque o senhor começou a fazer a introdução agora há pouco ali, então a minha pergunta é: Gideão é fruto de tempos difíceis? Ele é fruto de tempos difíceis, e tempos difíceis são causados por homens fracos. Então, quando nós olhamos uma geração de homens fracos, nós precisamos ficar atentos, porque virão dias difíceis. Porém, dias difíceis produzem homens fortes. E homens fortes produzem tempos bons. Só que tempos bons produzem homens fracos. E homens fracos produzem tempos difíceis. E tempos difíceis produzem homens fortes. Por isso que é cíclico. A tendência e o desejo de Deus na sua obra sempre é nos tirar desse círculo, dessa forma, por uma mudança de mentalidade. Por isso Paulo vai dizer assim, né, ele vai dizer assim aos romanos: não vos conformeis com este século, com este ciclo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agora observa capítulo 6 de Juízes, quando começa a história de Gideão. O que diz? Fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor. Mentalidade. Cada um no tempo é característica dos tempos dos juízes. Cada um fazer o que é certo aos seus próprios olhos, sem parâmetro. E isso cria um tempo difícil, porque Deus entrega a Israel na mão dos midianitas por 7 anos. Tempo difícil. E é nesse contexto que o povo começa a gemer, que o povo começa a clamar ao Senhor. Por quê? Porque tempos difíceis vai levar o povo de volta. Peraí, qual é o problema? Né? Onde é que foi que nós erramos? O texto vai dizer que Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. E é tremendo, apóstolo Everton, porque sempre que Deus vai corrigir o seu povo ao longo da história, no que diz respeito à idolatria, que todo esse problema é que eles começam a adorar outros deuses, eles trazem Baal para adoração, começam a dar crédito a Baal pela colheita,
crédito a Baal pela chuva. E Deus sempre fechava o céu e a chuva não vinha. Então já nem plantavam, porque não tinha chuva, ou se plantava já nascia seco. Mas nesse tempo de Gideão, Deus está deixando eles irem até o final do trabalho. Tem chuva, tem plantação, as plantas vinham verdes, bonitas, o trigo crescia vistoso. Eles colhiam no tempo certo, apóstolo Everton. Eles colhiam no tempo certo. Quando eles estavam vindo para casa com a colheita, o inimigo ia lá e roubava. Sabe o que eu aprendi com isso? É que Deus nos dar algumas coisas fora da sua vontade traz uma dor muito maior do que se Ele não tivesse nos dado. Algumas pessoas têm um resultado maravilhoso por um longo tempo e a gente pensa, mas como assim? A gente olha para o caráter desse líder, para a expressão desse líder. Como assim? Parece que Deus ainda abençoa. Só que depois de 20 anos, 25 anos, 15 anos, o inimigo vai e rouba no final. É exatamente o que está acontecendo com Israel nos dias de Gideão. Deus está deixando eles plantarem, produzirem, está dando chuva. Só que o inimigo está vindo no final e está roubando. Apóstolo, aqui mais uma pergunta. Aonde se aplica a pessoa de Gideão, então, nesses tempos difíceis? Os tempos difíceis levam o povo a um clamor. O povo conhece a Deus. É engraçado que para andar no erro, para viver no erro, tem que se ignorar a presença de Deus, né? Mas a dor acaba sendo um instrumento pedagógico para que aqueles que conhecem a Deus possam olhar para Ele. Não é um padrão de Deus. Deus não precisa dar a dor para que você busque a Deus. O jejum também faria isso. O jejum é quebrantamento, eu decido me quebrantar, né? Mas as circunstâncias me fazem lembrar de Deus, que eu tenho um Deus, se eu o esqueci, né? E a provisão de Deus para um clamor por libertação é Deus levantar um líder. Então Gideão é uma resposta ao clamor de Deus por causa da opressão. O que acontece? Quando fala de opressão, Deus entrega na mão dos midianitas e eles começam a oprimir. Imagina, roubar o trabalho no final, roubar a comida, roubar o gado do produto, do trabalho no final. O inimigo vai lá e rouba, né? Isso começa a gerar uma pressão tão grande no povo que o povo começa a clamar. E clamor do povo, a resposta de Deus é levantar um líder. Tem um problema, Deus vai resolver com um líder. E aí entra Gideão na história. Deus precisava de alguém para julgar e para estabelecer a ordem em Israel, né? E Deus vai levantar alguém que as pessoas vão olhar e vão ver algumas características, vão buscar características. Por quê? Elas andaram longe de Deus, certo? Se eu estou andando longe de Deus, deu tudo errado e eu preciso voltar, que tipo de pessoa, que tipo de líder vai me atrair? Eu vou olhar para alguém que parece andar com Deus. Eu preciso acreditar na vida com Deus de alguém. Exatamente, acho importante essa sua colocação e a minha pergunta seria quais características eu devo procurar antes de decidir seguir um líder? Maravilhoso. Como eu estava dizendo, as pessoas precisam acreditar, se tu é um líder, as pessoas precisam acreditar na sua vida com Deus. Por isso, antes de mandar Gideão lutar contra os midianitas, Deus manda ele derrubar o altar de Baal e edificar um altar para Deus. O que vai acontecer na vida dos outros, Deus consequência primeiro vai do tratar na altar. vida de Gideão. O altar de Baal. E é tremendo porque quando ele derruba o altar de Baal e edifica o altar ao Senhor, duas coisas tremendas acontecem. E eu aprendo aqui um princípio muito importante na liderança. Eu não sei tudo, mas eu sei que o maior erro da liderança é tentar agradar todo mundo. Tentou agradar todo mundo, é o segredo para você desagradar a Deus e ainda arrumar confusão. Quando ele derruba o altar de Baal, que estava na casa dele, que era um altar do pai dele, e edifica um altar ao Senhor, o povo vai lá fora e diz, vão matar Gideão. Não é assim? Ele agradou todo mundo? Não, mas ele agradou a Deus. Quando ele agrada a Deus, quem foi a primeira pessoa que se converteu? O pai dele. Uau. Não, ninguém vai matar o Gideão. Baal não é Deus?
Ele que se defenda sozinho. Pronto. Se ele é Deus, por que nós vamos ter que defender ele? Por que nós vamos ter que cuidar dele? Por que nós vamos ter que fazer uma proteção para ele se ele é Deus? Então as pessoas precisam acreditar em Deus e precisam acreditar que o líder está andando com Deus. E o posicionamento de Gideão no altar deixa claro para o povo que Deus está levantando um líder. Essa seria a primeira característica, ou seja, assim, a mais importante, né? Nada começa antes do altar, se é Deus que está fazendo. Primeiro vai levantar um altar. O nosso jeito de entender a igreja é isso. Por quê? Porque a igreja é apostólica. E os apóstolos, os primeiros apóstolos, o que eles diziam? Nós não deixaremos a palavra, o ministério da palavra e a oração. O altar é a característica. Os antigos, né, os primeiros apóstolos, eles nem procuravam um lugar para abrir uma igreja. Eles procuravam um lugar para oração. Por isso, a primeira coluna que nós olhamos quando edificamos, quando treinamos pessoas para liderar, é levar primeiro elas a construírem um altar. Quem já tem um altar, as consequências disso na liderança vão ser muito produtivas. Porque liderar segundo o coração de Deus é entender, fazer de forma clara e objetiva exatamente o que Deus quer. Basicamente isso, né? E se tivesse mais uma característica que as pessoas vão olhar num líder, é o caráter. Quando o Gideão vence, e a gente vai dar uma passeadinha lá no final, o pessoal queria fazer ele rei. Governa sobre nós, reina sobre nós, a tua casa, os deuses. Não, peraí. Primeiro quer matar, agora quer que coloque como rei. Não. Ele não constrói uma dinastia para ele, ele não faz um reinado para ele, né? Porque hoje nós vemos, né, muito isso na liderança, né? Um ímpeto não é de liderar, mas de produzir um reino para si. Não é o reino dos céus, é o reino dos seus. As pessoas precisam acreditar no amor do líder. O quem você ama de verdade? Você ama a si mesmo? Você ama só a tua família? Ou você ama as pessoas que Deus ama? E as pessoas vão saber disso no final. As pessoas vão acabar identificando isso no líder, né? Gideão está disposto a morrer, está disposto a renunciar, está disposto a ir adiante para salvar aquele povo daquela opressão. E, em último, as pessoas precisam acreditar no serviço desse líder. Porque a estratégia de Deus nem sempre vai ser tão óbvia aos olhos humanos, como nós vamos ver daqui a pouquinho na história de Gideão, né? A estratégia pode ser muito diferente, mas as pessoas acreditam no serviço desse líder. Quando elas virem o resultado, todo mundo vai se juntar na guerra. Apóstolo Everton, uma pergunta que sempre brota quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós vamos fazer primeiro a nós mesmos, depois nós tendemos a buscar a resposta fora, ou talvez em Deus, né? No contexto de Israel, Deus está levantando um profeta para falar com eles. Mas por que Israel estava passando por essa opressão? Para mostrar que o que eles estão vivendo é consequência das suas escolhas. Embora Deus respeita escolhas. Exatamente. Embora Deus tivesse um lindo plano para esse povo, e isso, ao longo do texto, vai ser concretizado. Sim. Mas o que está acontecendo é consequência daquilo que eles escolheram estar vivendo. E algo tremendo dentro disso é que quando nós vamos ali no versículo 13, né, nas objeções de Gideão, antes dele começar a fazer sua objeção com Deus, do porquê Deus está querendo usar ele, ele responde a Deus e diz assim: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Exatamente. E do que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, lá no versículo 13, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. Mesmo depois do profeta falar, Gideão ainda acha que o problema é o do Senhor. Olha que coisa tremenda. Já viu pessoas assim, não? Bastante. Fez tudo errado, tomaram todas as decisões erradas, quebraram princípios de Deus, e quando as consequências chegam, o que elas dizem? Deus me desamparou. Sendo que, na verdade, quem virou as costas para alguém foi ele, é Deus. Porque eu não posso ser independente e ficar na presença. Eu vou ter que ignorar a presença. É interessante, né? Que Deus, sendo Deus, só pode exercer essa função e essa posição de Deus quando a pessoa assim o coloca nesse lugar.
podendo todas as coisas, muitas vezes Deus faz algumas poucas, por quê? Porque as pessoas não permitem que ele possa ocupar esse lugar tão importante que é pertencente a ele, no seu coração. E algo que é muito interessante na continuidade disso, observando aqui o texto, né? É que Deus, ele é tão tolerante nas nossas objeções. Deus nem contra-argumenta com ele. Deus diz assim, ô Gideão, vai nessa tua força, porque eu agora, olha só, eu estou te enviando. Então, ou seja, ele pega uma atitude de algo que o líder já está fazendo. Opa, isso aqui dá para usar. E Deus vai investir o seu poder para potenciar aquela liderança para algo maior. Ou seja, então poder é sempre para poder fazer mais. Né? Todo o poder é para que eu possa fazer mais. Poder é poder para fazer mais. Aí Gideão vai para as objeções pessoais. Né? Ele diz assim, Senhor, com o que livrarei a Israel? As pessoas pensam que a liderança delas vai ser um sucesso de acordo com aquilo que elas têm. Alguma vez Deus deu alguma coisa fácil para ti na liderança? Não. Olha, eu até costumo... Se desse 1 milhão na tua mão para fazer a obra de Deus agora, seria uma delícia? Meu Deus do céu. E por que Deus não dá? Pois é, por quê? Por que ele dá aos poucos? Né? Por que ele vai abrindo as portas? Bem aos poucos. Com o quê? Olha, apóstolo, eu confesso que ainda hoje, diante de todo esse cenário de tempos difíceis que nós estamos vivendo, eu me pego muitas vezes malhando trigo no lagar. Não é o melhor lugar para malhar o trigo, porém... Mas tem que ser feito alguma coisa. Porém, tem que ser feito alguma coisa e eu não posso esperar ter as melhores condições, os maiores recursos, a melhor equipe, a maior estrutura para então me mover. Eu costumo dizer que nós temos que fazer o melhor que podemos com aquilo que temos. Se eu tenho uma demanda, uma necessidade e eu preciso supri-la, mas não tenho todo o recurso que eu gostaria, de novo, eu tenho que entender que eu tenho que ir para o lagar, que é um lugar difícil para se trabalhar quando diz respeito de malhar trigo. Com que livrarei? Com um lagar. É isso. Vai nessa tua força. Nessa tua força. Você não está medindo esforço, você não está vendo dificuldade, você levantou cedo, você está dando duro. É isso daí. Isso me lembra muito o Salmo 126, né? Aquele que sai chorando enquanto semeia. Porque não tem ferramenta para cravar o solo e poder... A terra seca, dura, né? Imagina fazer isso com a mão, com a unha. Eu sempre digo quanto a isso, não deixa que o teu estado emocional interfira na tua semente. Não deixe de semear porque as tuas emoções estão complicadas, estão doídas, estão sensíveis, né? Gideão vai fazer alguma coisa. Com o quê? Essa é a primeira objeção dele. O que eu preciso? Com o que eu tenho? Depois ele vai para a segunda objeção. A minha família é a mais pobre, ou seja, o meu círculo de influência, eu estou rodeado de pessoas que, dentre as classes sociais, seriam as mais pobres. Onde Deus levantou as maiores igrejas? Não foi primeiro entre os mais pobres? Nos lugares mais difíceis. Né? Vamos olhar, por exemplo, Coreia do Sul, Poyangshu, debaixo de uma tenda do exército. Em uma época que a Coreia do Sul não era a Coreia de hoje. Não, guerra, pós-guerra, miséria, escassez. Né? A minha família é a mais pobre. Né? Nós vimos a teologia coach hoje, você tem que se cercar de pessoas, né? Você tem que estar em mesas onde... É bom você absorver boas influências, eu acho isso. Mas quando você está com Deus, irmão, quando você está na mesa de Deus, você está na mesa do maior. Não é verdade? Ser convidado para a mesa de Deus, ser convidado para a mesa do Senhor, é estar entre os maiores. Né? Ainda que o teu coração seja de servir. Né? Muitas pessoas nem se sentem filhos. Me recebe aí como teu servo, né? Eu posso ir com o coração de servo, mas o pai sempre me recebe com o coração de filho, né? Essa é a segunda objeção dele. A minha família, o meu círculo social é o mais pobre. Estar em um círculo social distinto é impedimento para Deus usar? Não. Não. Se é ele que tira o pobre da cinza do montouro e faz assentar entre os príncipes, não. Agora ele vai para um terceiro estágio. Dentre essa família pobre da tribo de Manassés, que é uma das mais pobres, das menores, eu sou o menor da casa do meu pai. Ou seja,
Tem Meus... ninguém igual eu em Israel. Não, eu sou o menor da menor família, da mais pobre, da menor tribo. Então, a objeção de Gideão, né? Torna o Senhor e fala para ele, tu ferirás. Aqui eu acho algo muito importante. Deus espelha assim no versículo 16. Tu ferirás os midianitas, 135 mil. Aqui é muito importante para a próxima fase da mensagem. 135 mil midianitas, né? Olha como Deus ajusta o tamanho. Deus está levantando Gideão, fazendo ele se sentir um homem importante para ser usado por Deus, porque é Deus que vai usar ele. E aí Deus diz assim, vou pegar o inimigo, 135 mil midianitas, e vou fazer como se fosse um só. Tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Como é que ficou agora a batalha? Ficou em pé de igualdade? Gideão está em vantagem, se matematicamente falando. Se 135 mil se tornou um, olha eu indo para o final, e ele vai chegar lá com 300, então ele está em vantagem. Porque Deus reduz. O que Deus está dizendo sobre o inimigo? Primeiro, o que o céu diz sobre Gideão? Né? Depois o céu diz o que vai acontecer se Gideão atender o chamado. E depois Deus diz o tamanho que vai ficar o inimigo. Tudo isso numa conversa com Deus. Será que a oração muda a nossa perspectiva dos problemas? E como? Será que a oração faz os problemas aparecerem menores do que são? Na medida em que nós crescemos de oração, os problemas diminuem. Na perspectiva. Sim. Ele está ali o problema. Só que a perspectiva, né? Eu gosto muito disso. Quando Miles Monroe, ele usava muito a analogia do leão como líder, usando aquele que seria um ponto fraco do leão, uma distorção na sua visão, acabava sendo um ponto forte na sua liderança, porque o leão enxergava tudo menor do que realmente era. E como ele enxergava menor, ele olhava um elefante e enxergava menor. Bife. Ele dizia comida, bife. É muita carne para mim hoje. Churrasco. Exatamente. Exatamente. E o elefante olhava para o leão e dizia, perigo, morte. Então a gente vai ver que Deus iguala as coisas quando nós conversamos. E tudo aqui está se resolvendo. Olha só que a maior parte da guerra e da batalha está se resolvendo em uma conversa com Deus. Eu acho que isso aqui é algo muito importante que você tem que levar para a tua vida, agora você que está me ouvindo, de forma prática, né? Conversar com Deus faz com que os problemas se tornem mais fáceis de solucionar. Tem gente que você escreveu um problema, a metade dele está resolvido. E se orar, então? Deus pega 135 mil midianitas e transforma em um aos olhos de Gideão. Eu brinquei na escola de sabedoria, né? Se eu fosse amigo de Gideão nesse tempo, eu ia olhar para Gideão e dizer assim, ô Gideão, tu tem que parar de se meter nessas confusões. Tu tem que parar de arrumar essas confusões, né? Porque se meter com 300 homens para lutar contra 135 mil, né? Mas acho que nessa fase nós vamos tratar um pouquinho de como Deus lida agora com a seleção daqueles que vão ser parceiros de Gideão na sua luta. Será que se aplica dentro desse processo seletivo aí o versículo muitos são chamados, porém poucos são escolhidos? Fantástico. Nada mais perfeito do que isso. Capítulo 7 do livro de Juízes, quando narra a história de Gideão, ali dá início, então, a revelação desse processo de seleção de pessoas. Deus escolhe Gideão como líder e agora Gideão proclamando e recrutando, vem muitas pessoas. Só que nós, ao lermos, vemos ali um processo seletivo até chegar o número do qual eles vão realmente para a guerra. Como que acontece esse processo seletivo, apóstolo? Primeiro, nós temos que observar que Deus está tratando um problema. Deus tem um problema para resolver. E o problema de Deus é a independência de Israel. Israel quer viver independente de Deus. Então, depois você vai ver que o texto diz que há essa convocação, porque eu acho que quando o Gideão sai do lagar para começar a proclamar, Deus ungiu ele. Não é assim? Ele sai do lagar ungido. E quando ele sai ungido, ele consegue trazer após ele
32 mil homens. Precisa unção para atrair 32 mil pessoas, não? Que exército, hein? Então a unção vai atrair muita gente. Tem gente que diz, eu prefiro a qualidade do que a quantidade. Mas nós vamos ver que nesse processo de seleção, Deus chama muita gente. Muitos são chamados. Deus permite que a unção de Gideão agora toque uma quantidade absurda de gente. Mas para um tempo inicial, onde a guerra vai ser travada, e para que Deus primeiro possa corrigir o que está acontecendo, Deus diz assim, é muita gente. Está lá no versículo 2. Se eu der a vitória com esses 32 mil homens, Israel vai se gloriar de mim. Vai dizer, foi a minha própria mão que me livrou. Depois da vitória, todo esse povo vai vir para colher os despojos e guerrear. Ou seja, essa quantidade vai continuar lá. Vão desfrutar, vão viver na obra que Deus nos usou para fazer. Mas quem vai contigo para a batalha principal? Nunca é muita gente. Não é verdade, não? Pode marcar um churrasco na igreja. Se o churrasco for de graça, parece quantas pessoas para participar? Bastante. Agora marca um mutirão para consertar os banheiros. É isso aí. Basicamente usando assim um nível bem raso de serviço. É normal. Aqueles que realmente vão travar as batalhas mais difíceis são menos, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. E ali começam algumas coisas. Qual é o primeiro tipo de pessoa que Deus diz, vai para casa, hoje vocês não vão lutar? Está ali no versículo 3. Né? Tímidos e... Os covardes e medrosos. Covardes e medrosos. Ou tímidos, né? Aqueles que, quando em Apocalipse fala a respeito que ficaram de fora os tímidos, está referindo-se a pessoas que se permitem deixar-se intimidar-se diante de circunstâncias. Olha. Não é aquele assim, eu tenho vergonha, não consigo falar. Não é esse. É pessoas que se deixam intimidar-se diante de circunstâncias. Fantástico. E uma coisa que eu sempre penso na timidez... Porque é algo que eu já tive. Porque ela é paralisadora, né? Ela é paralisadora. Eu já tive que lutar muito contra ela. E analisando o que era timidez para mim, em alguns aspectos, na verdade era uma raiz profunda de orgulho. Uau. Entendeu? O orgulho tão grande me deixava tímido. Por quê? Porque eu tinha medo de errar, medo que as pessoas me vissem falhando em fazer aquilo, medo de liderar e não dar certo, medo de fazer... Tudo isso me paralisava, mas a raiz disso era orgulho. Não era simplesmente porque eu pensava menos de mim, mas é porque o orgulho não queria me expor a que se eu falhasse, o que as pessoas iam pensar de mim. Então essa intimidação é sempre uma raiz poderosa de orgulho. E é exatamente o que diz em Apocalipse, ficarão de fora. Fica mesmo de fora, de oportunidades, de circunstâncias, de lugares que Deus está proporcionando, como aqui no texto, que é dar uma grande vitória para todo o povo através destes homens, e essas pessoas não se deixam intimidar. Porque se deixam intimidar. Fantástico. E o medo? Né? O medo, onde é que está a raiz do medo? Por que as pessoas sentem medo? A Bíblia tem algumas coisas que eu acho interessante, porque o antídoto para o medo, biblicamente, é o amor. Olha só. Onde há o amor, não há medo. Porque o medo envolve condenação. Se tem condenação é porque tem culpa. E se tem culpa é porque tem problema não resolvido. E todo problema Deus resolve com o quê? O porquê de Deus para a resolução de problemas. João 3,16. Porque Deus amou. E quantos vão embora, apóstolo Everton? Olha. 22 mil. É gente, hein? É gente, hein? Os ratos e as baratas, são os primeiros a sair do barco, abandonar a embarcação quando ela está afundando. Quando o barco está balançando em meio à tempestade que vem sobre todos. 22 mil vão embora, mas ainda ficam 10 mil. Quem está com medo de morrer pode ir embora. Nossa, e eles vão. Eles vão. Mas ainda ficam 10 mil. 10 mil homens. Agora Deus vai usar uma outra forma, porque agora medo não tem. Não, medo já não tem mais. Timidez não tem, mas ainda tem 10 mil. Aí o seletivo ainda continua, né? Continua. Aqui há algo poderoso que nós abordamos na escola de sabedoria. Quando nós vamos selecionar líderes, observa como eles bebem.
leva eles ao rio, faz descer eles as águas, e ali os provarei diante de ti. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu te disser, este não irá contigo, esse não irá. Eu fico pensando nessa caminhada de Gideão com esses 10.000 homens até a beira das águas. O coração de Gideão, meu Deus, quantos Deus vai deixar? Que até então ele não sabia, não é verdade? Ele não sabia. Tem 10.000, 10.000 ainda dá, né? 10.000 ainda é uma quantidade generosa para uma estratégia de alguma maneira. Aquele que beber desatentamente, porque a gente diz, eu quero os sedentos e eu quero os famintos, certo? Não. Você já viu uma pessoa com muita sede de Deus, com muita fome de Deus, apóstolo Everton, mas que não é vigilante na fé? Com a mesma velocidade que está disposta a beber, com a mesma velocidade que está disposta a buscar, também na mesma velocidade sucumbe a alguns problemas, não é vigilante no beber? Deus está dizendo assim, Gideão, não é só ser e alguém que desce para beber, mas tem que ser alguém que bebe e, enquanto bebe, vigia. Nesse processo de seleção, Deus vai dizer para Gideão assim, todo aquele que lamber a água com a língua como faz um cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos a beber. Ou seja, nós vamos ter um grupo de homens que bebe vigilando. Estão atentos, né? Estão atentos. E nós temos um povo que bebe sem olhar para os lados. Fica disperso. Já lidou com pessoas assim? Muito. Elas têm sede. Elas vão beber contigo. Só que quando elas entram nesse lugar de descanso e de desfrute, elas perdem a noção. E outros não. Não vigiam. Não vigiam, não estão atentos. Tão importante quanto ser sedento é ser vigilante. Não perder a vigilância nunca. Inclusive, vigilância vem antes da oração. Vigiai e orai. Depois se inclina. Olha. Depois se inclina para beber na oração. Primeiro você vigia, depois você bebe. Os que trouxeram a água à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber a água. Então disse o Senhor a Gideão, está pronto. Com estes 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei. Quantos homens, Senhor? 300. Só Deus para definir uma estratégia possível. Só uma estratégia sobrenatural para que 300 homens vençam 135.000. Será que o grupo que faz a diferença sempre tem que ser a minoria? Essa pergunta, primeiro ela se autorresponde, né? Porque a gente nunca vi uma grande vitória que não tivesse sido estrategicamente liderada por uma minoria. Por poucas pessoas. Porque tem que estar disposto a morrer. Mas não morrer de forma inconsequente. Observa que o filtro de Deus, ele não é simplesmente morrer de forma inconsequente. Porque aqueles 22.000 que estavam com medo, estavam lá ainda na convocação. Eles até iriam para a guerra se Gideão levasse. Não é só morrer, mas morrer de forma producente, produtiva. Né? De forma, se for disposto a morrer, mas se Deus estiver na frente, do jeito de Deus, por Deus, né? Eu sempre digo assim, eu não tenho problema de passar fome por amor do Evangelho. Eu só não quero passar fome por burrice. Porque é uma coisa muito distinta, né? Mas basicamente é isso. Apóstolo, quando eu falo minoria, eu estou falando deste grupo seleto menor, dentro desse grupo maior, que se colocou, primeiro, à disposição de permanecer quando abriu-se o espaço dos covardes e medrosos, porque de alguma maneira eu penso que eles fugiriam, se não agora, em algum outro momento, mas lá na guerra eles sim. dariam problema. Exatamente, lá na hora da guerra sim. Segundo, quando eu falo minoria, eu estou falando dessa redução que aconteceu quando Deus faz essa seleção destes homens que se esbaldam ali diante das águas. Sem vigiar, tá? E falo dessa seleção desses 300 que permanecem. Eu vejo assim Deus fazendo de uma forma que fica tão claro que Deus fez, que se torna indiscutível que foi mão de homem. O Senhor tem uma frase para isso que eu acho muito interessante.
tartaruga em cima do muro. Enchente é um monte de Ou gente. enchente é mão de gente. Não chegou lá sozinho. O povo aqui jamais poderia ter vencido Sozinho. com 300 homens, um exército de 135 mil que não fosse Deus. Se não fosse Deus, eles não tinham vencido, né? Fantástico. É bem desse jeito mesmo. Se já parece uma coisa absurda Deus selecionar 300 homens para ir para uma guerra que Contra vai haver 135 mil. 135 mil, eu gostaria de saber, então, como que Deus fez para dar vitória a Gideão. É uma guerra. Como é que Deus vence as suas guerras, né? Qual é o instrumento do crente para vencer a guerra? O instrumento do crente para vencer a guerra é a adoração. Não tem espada ali, não tem arco e flecha. São 3 instrumentos, a gente anotou aqui, né? Trombeta, cântaro e tocha. Ou seja, um instrumento de proclamação, um instrumento de maturidade, de serviço e um instrumento de liderança. Olha que coisa tremenda. A trombeta era um instrumento de proclamação. Paulo vai dizer, se a trombeta der sonido incerto, quem vai se preparar para a batalha? Né? É uma proclamação. Deus está dizendo, vai pregar, Gideão vai proclamar. E eles fazem uma proclamação pelo Senhor e por Gideão. Não foi assim a vitória? Exatamente. E a ordem disso? Eu achei fantástico que é por Gideão, mas primeiro é pelo Senhor. Tem um líder, eles vão olhar para o líder. Exatamente. Mas o Senhor... Mas esse líder não está por si só, né? E é tremendo porque o escritor ele coloca o Senhor com todas as maiúsculas em evidência, né? Ele fala do Senhor Jeová mesmo, né? Ou Yahvé, pelo Senhor e por Gideão, né? Então seria no caso um instrumento de proclamação. O segundo instrumento, um cântaro vazio, é um instrumento de maturidade, é um vaso disponível, olhando de maneira profética, né? Exatamente. Me faz lembrar muito da segunda parte da nossa visão como MFA. Exatamente. Levando os crentes à maturidade. Fala de algo pronto para ser usado, que está disponível para o serviço. E nesse contexto da vitória de Gideão, o cântaro vazio era uma caixa de ressonância. Ele iria quebrar para produzir um estrondo, um barulho, né? Que tremendo que um coração de servir se torna uma caixa de ressonância na obra de Deus. Né? Quando Jesus quer deixar uma mensagem clara, muito alta, muito barulhenta, Jesus pega uma toalha, uma bacia, que um homem estava chegando na casa com um cântaro. Não é assim que Jesus escolhe a casa? Quando vocês entrarem na cidade, procure um homem com um cântaro. Carregar cântaro com água era uma função da mulher. Se tem um homem com um cântaro, nós estamos falando de um servo. É isso aí. Mas tem água na casa porque alguém carregou. Jesus quer dar uma mensagem eloquente de maturidade. Ele pega uma toalha, uma bacia e vai servir lavando os pés. Ou seja, nada amadurece mais do que servir. Exatamente. E eu acho que não há nada que chame tanto a atenção dentro do nosso contexto como igreja do que um vaso quebrado, ou seja, um coração quebrantado. Fantástico também se aplica, né? E o terceiro é liderança, é tocha, é iluminação, é gente que vai na frente, que vai carregar o fogo, que vai puxar, que vai carregar o fogo, né? Quantos carregadores de fogo tens lá na tua congregação? Alguns, né? Aqueles que governam, eu chamo eles aqui, os nossos aqui na sede, de governadores do ambiente. Uau. Definem o ambiente, aquele que carrega a tocha define o ambiente e contamina, né? Contagia, melhor, incendeia, né? Incendeia os outros, né? Os carregadores da glória de Deus, os que governam sobre o ambiente, né? São esses que carregam as tochas. Então, esses 3 instrumentos da vitória não é uma espada, não é arco e flecha, não é um escudo, né? É trombeta, cântaro vazio e tochas, instrumentos de libertação que Deus dá a vitória para Gideão. E a unção vai fluir, e a gente começa a chegar aqui ao final dessa resenha, né, da escola de sabedoria. A unção que vai fluir vai trazer uma confusão no arraial do inimigo. Né? Eles acordam com um barulho, com um estrondo, com a proclamação, com o ímpeto de uma liderança. Aqueles 3 homens
ungidos por Deus, ou melhor, desculpa, aqueles 300 homens ungidos por Deus, assustam mais do que 135 mil do exército inimigo. Uau. Ou, como João já disse certa vez, maior é o que está em nós do que aqueles que estão no mundo. Então, a matemática de Deus a matemática de Gideão antes do encontro com Deus é 135 mil para 1. Agora, a matemática de Deus é 300 adoradores para vencer um inimigo. Nossa, eles conseguiram, por conta disso, reduzir 135 mil homens a um só. A um só. Meu Deus. Porque foi o que Deus disse que Ou seria. seja, quando eu cresço em Deus, as coisas aqui que são oposição diminuem diante de mim. Diminui. Eu vejo, para mim, a imagem que eu crio quando se trata de adoração é sempre subir. É sempre subir. Eu gosto muito daquela canção do David Keeler, né? Que diz: quero ser como criança, te amar pelo que és, voltar à inocência e acreditar em ti. Olha isso. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, ou seja, se tornar independente. E quando a criança, quando ela está assustada, quando ela está com medo, o que ela procura? Ela procura uma nova perspectiva, um colo. O pai ou a mãe tiram ela daquela perspectiva lá embaixo e trazem ela para a sua. E ela se sente segura porque agora ela está olhando a partir do colo do pai. Então, para mim, sempre que eu penso em adoração, eu penso sobre subir, olhar por cima, olhar a partir do céu. E não é isso que Deus faz com Gideão? Exatamente. Faz ele enxergar todo aquele desafio pela perspectiva dele. Que para ele, com ele, era como vencer um homem só. Né? Com Deus, a luta é injusta para o inimigo. Né? Fraca para o inimigo, né? Exatamente. Apóstolo, então, trazendo para o nosso contexto e aplicação pessoal, qual é a mensagem que Deus está trazendo para essa igreja contemporânea que passa por tantos momentos difíceis, tão grandes desafios, sendo que parte deles parecem bem maiores do que o indivíduo ou a igreja ou os desafios aparentemente até impossíveis de serem vencidos? Se eu pudesse tirar uma lição, eu sempre gosto de tirar uma coisa para alguém levar disso tudo hoje, eu diria assim: olha para Israel tentando resolver os problemas com o altar errado. Uau! Não resolve os teus problemas ou sem altar, ou pior, com o altar errado. Né? Ter uma vida no altar não é perder tempo, é ganhar tempo. Eu falei aqui domingo aqui da igreja falando sobre isso. Se eu conseguir como pastor que cada pessoa, cada ovelha do rebanho que o Senhor me confiou, comece o seu dia reservando 1 hora, que é o mínimo que Jesus pediu. Vocês não podem vigiar comigo por 1 hora. Todos nós teríamos, no mínimo, menos da metade dos nossos problemas. Então, não tenta resolver os teus problemas sem o altar. Sozinho. Entenda que ter uma vida com Deus não é perder tempo. O Bill Hybels tem um livro que eu gosto muito, Ocupado demais para deixar de orar. O altar, ele vai trazer a ordem a essas coisas, a ordem da perspectiva, a ordem das soluções. Então essa era a lição que eu levaria para casa hoje dessa mensagem, pelo menos essa. Não seja independente. Construa um altar a Deus e as coisas vão começar a convergir para a vitória. Uau! Que lição! Aprendizado através da história de Gideão. Se você quiser conhecer mais da história como a gente ministrou também, você pode entrar aqui no canal do YouTube e ir lá na Escola de Sabedoria do mês de fevereiro. A mensagem completa também está lá e você também pode aceitar o nosso convite. Sempre na segunda de cada mês. Nós temos aqui na MFA sede a nossa Escola de Sabedoria e você está convidado. Perfeito. E agora nós vamos chegando ao fim. Aprendi, hein? Aprendeu? Eu também. Meu Deus do céu. Independência é uma das atitudes... Em Deus, independência é morte. É morte. É isso aí. Ei, olha só. Em Deus, independência é morte. É morte.
Aí, Glória a Deus. e aprendizado. Obrigado. Eu Ministrou que agradeço. poderosamente ao seu coração. E lembrando os nossos ouvintes que se você tem uma pergunta a fazer sobre o assunto, é só você entrar no comentário ali, E colocar deixar a sua pergunta e então, ao decorrer dos dias, nós teremos ali quase que como um formato de caixinhas de respostas, mas gravado, com o apóstolo respondendo exclusivamente a sua pergunta, tá bom? Manda pergunta aí Coloca ali. sobre liderança, sobre disciplina espiritual, aquilo que você pergunta o que você quiser. E a gente responde aquilo que puder. É isso aí. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, vai lá no botãozinho. Se você Inscreve. puder, olha, deixa o like. E, por favor, se edificou o seu coração, tenho certeza que outras Espalha. pessoas também precisam ser edificadas. Compartilhe essa mensagem. Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu sei que esta mensagem está chegando agora Obrigado, Jesus. ao coração desta pessoa e peço que o Senhor toque, abençoe, fortaleça, ampare, cuide, Sim. sustente de graça, que a palavra pregada sirva de lição para inspiração, para que aquele que está caído se levante, aquele que está desanimado agora venha sobre sua vida o ânimo que ele precisa para voltar a viver aquilo que o Senhor destinou a eles. Abençoa, Senhor, todos os irmãos que nos acompanham ao longo desse tempo, da mesma maneira esse que de alguma forma, pela primeira vez, está conectado conosco. Que a tua boa mão, que está estendida, traga vitória, dê graça e abençoe poderosamente. Essa é a nossa oração. Para a honra e glória do Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. E assim nós nos despedimos de mais essa edição do nosso podcast da Escola do Espírito. Muito obrigado por você estar conosco. Muito obrigado por nos permitir entrar na sua casa. Muito obrigado, apóstolo Everton, Que alegria estar com o sempre Senhor. pela parceria. E até a semana que vem, se Deus quiser. Grande abraço, Deus abençoe.